Amém? Bom dia a todos e todas. A paz do Senhor Jesus. Vocês são felizes? Tenho que confessar para vocês. Tá povo bonito. Glória a Deus. Igreja linda. E eu quero agradecer a Deus pela presença dEle, que é real. Quero agradecer a Deus porque Ele nos dá o privilégio desta manhã, né? Às vezes em 2 horas nós somos tão abençoados, não é? Só 2 horinhas. A semana tem 176, mas em 2 horas Ele consegue nos encher de um tanto que a gente só pode agradecer em nome de Jesus. Ao Ministério de Dança, eu agradeço por esse culto, agradeço você pela presença. E eu clamo para que o Espírito de Deus seja sempre sobre nós, amém? Para que Ele possa conduzir os nossos dias, porque sem Ele nós não somos nada, irmãos. Sem Ele nós nada somos. Eu convido você a glorificar essa verdade através do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler hoje o capítulo 18 de Lucas. E hoje nós vamos ler dos versos 9 a 14 de Lucas 18, momento especial, conhecido da igreja, momento sublime, importante demais. Eu convido você a partilhar isso comigo, a meditar comigo em nome de Jesus. Lucas 18, verso 9. Glória a Deus. Porção daquilo que é importante para as nossas vidas. Encontrou aí, verso 9? Presta atenção. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, muito menos como esse publicano ali, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, entretanto, estando de pé, ficou longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será... O que se humilha será? Senta no teu lugar, que o Senhor quer te exaltar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, uma manhã extraordinária, um dia lindo. Mas você sabe que um dos grandes dramas de viver em sociedade é que na convivência que a gente tem com as outras pessoas, a gente sente necessidade de aceitação. Isso vem desde os primórdios, quando a gente precisava andar em bandos, né, em grupos, em bandos, porque a gente não podia viver sozinho. Por quê? Porque sozinho a gente era uma presa fácil, desprotegida nesse mundo aí perigoso, cheio de leões. Então o que acontecia? A gente tinha que ser aceito por um grupo para poder sobreviver. Isso nos primórdios da humanidade. E por isso até hoje nós precisamos, em alguma medida, de sermos aceitos pelos outros. E você sabe que, para isso, você sabe o que a gente faz? Bom, a gente tenta a todo custo chamar atenção. A gente chama atenção, porque a gente procura fazer as coisas para agradar quem está conosco. A gente se esforça para impressionar o grupo, afinal, como nós não somos uma ilha, afinal, como nós não vivemos, nós vivemos na verdade juntos, nós precisamos das pessoas para viver. Sozinhos nós somos como cordeirinhos soltos aí, soltos diante do leão. Então, em todos os sentidos, nós sempre tentamos fazer coisas para sermos aceitos, para sermos aprovadas pelos outros, e com isso, sermos incluídos no grupo. Aqui está essa necessidade na base das relações humanas. Se tem ser humano aqui nessa manhã, isso está na base da tua vida. É assim que você se relaciona com as pessoas.
Viver em sociedade implica isso. A psicanálise diz que nós somos o ser humano é um ser social. A sociologia diz que nós somos seres relacionais. Nós não somos ilhas. E tudo isso produz em nós uma necessidade de pertencimento a algo. Isso está em nós. E eu queria já fazer um parênteses para adiantar que, infelizmente, hoje em dia, isso tem se tornado um transtorno. Por quê? Porque em um mundo movido a selfies, a posts, a aparência, a curtidas, viver virou uma doença em que as pessoas dependem o tempo todo da opinião dos outros. Para viver, nós dependemos da opinião alheia sobre nós. E com isso nós criamos seres ansiosos, inseguros. E aí é interessante que, se você for no psicólogo, os tratamentos psicológicos normalmente vão dizer para você: manda os outros as favas, manda todo mundo plantar batata, valorize você mesmo, pense mais em você e os outros que se dane. Mas eu queria dizer para você, esse tratamento não resolve nada. Sabe por quê? Porque essa necessidade faz parte da nossa constituição humana, tem a ver com o instinto de sobrevivência. Você entende por que não resolve? Está aqui dentro de nós. Nós precisamos, em medida, agradar os outros, porque a gente precisa viver junto. Então não é mandar os outros embora e viver sozinho, não. E aí você pode fazer: o que eu faço então? O que pode fazer? Bom, possivelmente o ideal teria tentar se equilibrar isso que já está dentro de nós, e eu não sei se a opinião serve para alguma coisa. Você quer uma opinião? Deus pode te ajudar muito. Deus pode te ajudar muito, porque o Senhor te ensina que você precisa dos outros para sobreviver. Você precisa dos outros para viver. E não se engane, sozinho você não é ninguém. Eu não sou ninguém sozinho, mas você não pode depender dos outros para viver. Precisar é a coisa mais normal do mundo e todos nós precisamos, mas depender é outro negócio estranho, diferente e nocivo. E é por isso que, se conselho serviço para alguma coisa, aí vai um. Aprenda a precisar das pessoas para viver. Esteja sempre junto com alguém. Não se isole no seu quarto nunca. Conviva com os outros, mas aprenda a depender somente de Deus. Aqui tem um segredo para fazer você viver nesse mundo de uma forma mais harmoniosa. Portanto, em suas relações diárias, você também procura fazer as coisas para ser aceito pelas pessoas. É normal isso. Todo mundo faz isso. E você sabe o interessante de tudo isso? É que diante de Deus a gente quer fazer a mesma coisa. Diante de Deus a gente é igualzinho. Presta atenção. A gente diante de Deus quer que Ele dê um like na nossa vida, né? Deus curtiu aqui hoje. A gente precisa disso. E eu pergunto: como é que a gente faz para chamar a atenção de Deus e impressioná-lo, para a gente ser aceito por Deus e alcançar o seu favor? Como? Indo para a igreja e se tornando religioso. Como é que a gente faz para impressionar Deus com as nossas vidas e atrair o olhar de Deus para a nossa vida? Indo para a igreja e se tornando uma religiosa. O que é? Qual a lógica da religião? Bom, desde Santo Anselmo, na Idade Média, século XI, por aí mais ou menos, é que religião é uma atividade exercida por pessoas que sabem que são pecadoras, que estão diante de um Deus profundamente irado. Essa é a visão, desde a Idade Média. São pessoas pecadoras que sabem, têm consciência que estão diante de um Deus irado, e por isso, esses pecadores precisam fazer coisas para Deus, para agradar Deus e aplacar a ira de Deus. Qual é o nome disso? Religião. A pergunta é: conseguem? Não. Por isso Anselmo diz que só tem um jeito. O próprio Deus teve que vir à terra como um ser humano para pagar a dívida e justificar o ser humano diante de Deus. Eu estou falando de religião aqui. Então, se as pessoas não aceitam Jesus Cristo, o que é que sobra? Bom, sobra a questão que move todas as religiões. Sobra é o que percorre a existência da humanidade, que sabe que é limitada e por isso busca uma religião. Agora, todas as religiões do mundo insistem em ser esse ajuntamento de pessoas que querem fazer coisas para impressionar Deus, querem fazer sacrifícios e com isso atrair para si os favores divinos. Não é isso que as pessoas fazem? Você já pensou nisso? Tentam fazer coisas para que Deus fique impressionado com elas e lhe seja favorável. É isso que todo mundo faz. Fazem coisas para que Deus olhe para elas, para que Deus as ame,
Qual que é o nome disso? Religião. Religião é isso. E não é religião cristã, todas as religiões do mundo. Você pode ir na que você quiser. Com raríssimas exceções aí, talvez, do budismo que não tem Deus, né? Mas se tem Deus na parada, isso aqui é religião. Na base de todas elas está o sacrifício, por exemplo. Por que precisa estar o sacrifício? O judaísmo, por exemplo. Porque ser humano acha que pode dar presentes para aplacar a ira de Deus. Vamos dar um presente para ele que ele vai ficar menos irado conosco, que somos pecadores. Agora eu queria dizer para você, presta atenção. Acontece que religião é isso, mas evangelho não. Religião é isso, mas existe um contrário. Religião é isso, mas Jesus Cristo não. Tem cristão e cristã aqui nessa manhã? Jesus Cristo não. Como assim, pastor? Fala assim para você precisa entender. Jesus Cristo é o avesso de todo o princípio religioso do mundo, porque ele costuma nos constranger e jogar areia nessa nossa brincadeirinha de tentar deixar Deus impressionado com as coisas que a gente faz. Jesus não aceita bajulação, Jesus não aceita sacrifícios humanos. Já foi lido aqui no Salmo 51. O Senhor quer outra coisa. O Senhor não quer presente para ficar calmo. Então você precisa entender, veja por exemplo, para você entender melhor isso, a parábola que o Senhor nos contou no Evangelho de hoje. Você vai pensar aqui comigo nessa parábola e vai confessar se não é isso mesmo. Veja, no verso 9, Jesus queria falar com um tipo de pessoa específica. E graças a Deus o texto diz que era com alguns. Alguns que confiavam em si mesmas. Jesus acha que não tem o que fazer da vida, né? Porque, como assim? Falar com alguns que confiam em si mesmos, esse negócio existe? Você acha que tem pessoas que confiam em si mesmas? Tem. Jesus diz que tem. E ele diz aqui, porque quem confia em si mesmo, acha que é justo, acha que é bom, e por isso despreza os outros. Esse é o público de Jesus. Esse é o alvo da sua parábola, é isso que ele está se dirigindo. E ele diz, 2 homens foram para a igreja orar. Foram orar a Deus, um fariseu e o outro publicano. Bom, de cara aqui, nós já temos 2 tipos típicos aqui, 2 tipos mas muito característicos da sociedade daquele tempo. 2 personagens aqui muito claros, porque fariseu era integrante do maior grupo religioso de então, eram mais numerosos e mais, eles tinham também um traço muito exemplar na conduta deles, tornava eles diferentes, porque eles eram extremamente zelosos com as coisas de Deus, fariseus. Nós temos que entender porque que Jesus está usando esses 2 lados. Fariseu era isso, ele dedicava toda a sua vida a estudar a Torá, por exemplo. Ele dedicava tudo o que fazia a cumprir preceitos religiosos, que eram inúmeros, 623 preceitos. Eles se dedicavam àquilo, mas eles, inclusive, não eram o tipo do crente acomodado, desse que a gente conhece tanto. Por isso eles extrapolavam. Além de tudo aquilo, tentavam fazer tudo com o melhor e maior zelo possível. Era um povo muito dedicado, tinham na sociedade, eles tinham um reconhecimento, um papel de respeito, as pessoas respeitavam, porque eles eram muito zelosos, eles tinham autoridade. Observe o texto, um fariseu foi para a igreja orar a Deus, e ele de pé, o que diz o texto? Orava de si para si mesmo, ele orava consigo mesmo, e dizia, Deus, oração, muito obrigado porque eu não sou como os demais homens, porque os outros são ladrões, eu não. Os outros são injustos, eu não. Os outros são adúlteros, eu não. Os outros são como essa escória aqui, igualzinho aquele que está ali, Senhor. Esse fariseu miserável, esse publicano, perdão, miserável, infeliz, ladrão, pecador, mas eu não. Que bom que eu não sou como ele. A tua lei manda jejuar 1 vez por ano no dia da expiação, mas eu, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, a tua lei manda eu dar o dízimo das minhas primícias, das minhas colheitas, mas eu dou muito mais, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. É interessante que em Mateus 23, Jesus fala dos fariseus, ele diz assim, esses aí dão o dízimo até da hortelã, da erva doce e do cominho, não só da colheita, eles dão o dízimo até da sua hortinha. Eles eram, e ele está dizendo, eu sou o melhor dizimista do mundo, Deus. Ora, o que esse homem está fazendo? Que oração é essa? Ele está fazendo o que todo mundo faz quando busca uma religião. Ele está sendo religioso. Ele está dizendo que fazia coisas para tentar impressionar Deus.
Ele está se esforçando para deixar Deus impressionado, tentando atrair o favor de Deus e com isso atrair para si o cuidado e as bênçãos de Deus. Quer dizer, a gente costuma aqui, eu sempre também, critiquei muito esse fariseu, e lógico que ele é digno de crítica, mas a gente tem que confessar aqui, nós temos que admitir, não é só ele, não é isso que a maioria das pessoas fazem quando vão para a igreja? Vamos tentar entender essa lógica aqui entre religião e Jesus. As pessoas têm essa relação com Deus, as pessoas vão e tentam fazer coisas, mas lá no fundo, fazem por quê? Querem impressionar o Senhor, querem atrair os olhos do Senhor na sua direção, de preferência só para elas, lógico, não precisa olhar para o meu irmão aqui, só para mim, eu estou aqui, Deus, olha para mim, Deus, e com isso ganhar a bênção, A lógica religiosa é essa. Agora eu quero que você observe Jesus Cristo, como ele é chato. Ai, Jesus. Ele vem e diz que tinha outra pessoa na igreja naquele domingo. Teve outro frequentador do culto, um publicano. E vocês acham que Jesus usou esse exemplo à toa? Não, porque publicano, na sociedade daquele momento, era o pecador dos pecadores. Pecado existia, tal, mas o maior de todos, não tinha igual, era o tal do publicano. E aí Jesus usa ele como exemplo, e só para você entender o que é um publicano, você já deve saber, mas eu vou reforçar aqui para quem não sabe, todo o luxo e a ostentação que os romanos tinham em sua vida, o dinheiro, tudo vinha de impostos que eles espoliavam das nações conquistadas. Em Israel não era diferente. Agora veja, o que eles faziam? A tributação de Israel era um negócio impensável, as pessoas empobreciam de tanto imposto que tinha que pagar. Agora os espertos, o que eles faziam? Eles não cobravam imposto pessoalmente. O que eles faziam? Eles escolhiam uma pessoa dentro da cidade, do lugar, e faziam aquela pessoa ter a incumbência de cobrar os impostos dos seus irmãos. Eles queriam a parte deles, os romanos, mas não queriam fazer o trabalho sujo, e pior, eles não pagavam salário para o publicano. Como é que o publicano vivia? Como é que os cobradores de impostos tinham dinheiro? Bom, viviam do a mais que eles cobravam do seu próprio povo já espoliado e empobrecido. Quer dizer, o problema desse a mais, o problema desse extra que eles cobravam do imposto, é que é o seguinte: a lei de Moisés era taxativa, era clara, ela proibia um judeu terminantemente de cobrar juros do seu próprio irmão, não pode. Isso é a lei de Moisés. Então veja, um publicano era o pior dos pecadores. Por quê? Primeiro, ele descumpria completamente a lei de Moisés. Eles enriqueciam às custas da pobreza do seu próprio irmão. Isso era um pecado sem medida para o povo daquele... Eles eram odiados. Tem um teólogo que chama Joaquim Jeremias, antigo, mas que a gente sempre estudou, que diz que nos julgamentos públicos, um publicano estava no nível dos ladrões. Ele era julgado como um ladrão, mesmo que não tinha... Porque publicano... ele não tinha direito, nenhum direito civil na lei, ele não tinha direito a nenhuma honra, eles eram evitados por todo mundo na rua, ninguém queria estar do lado dele, eram tratados como cachorro pelo seu próprio povo. Não sei porquê, o povo de Israel tinha um problema com cachorro, bonitinhos, mas tinha. E publicano era igual para eles, era uma escória, porcos e cachorros. Jesus usa um desses exemplos, você entende por que Jesus está falando? E aí no verso 13, diz que o publicano também estava de pé, mas veja, ele estava como fariseu, mas ele não ousava nem se aproximar do lugar de orar, porque Jesus diz que ele ficou de longe, ele nem perto foi, provavelmente num canto, provavelmente lá no fundo, muito escondido, talvez acanhado, e Jesus diz que ele não ousava nem levantar os olhos para o céu para orar a Deus, ele estava de cabeça baixa, e ele fazia o quê? Ele só batia no seu peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e falava baixo, mas falava para o Senhor. São dois opostos exatos, dois homens, duas medidas com seus papéis sociais, e Jesus está usando esses exemplos, para quê? Para nos ensinar aquilo que realmente vai impressionar o coração de Deus, aquilo que Deus recebeu como oração, aquilo que Deus recebeu como adoração no culto, e eu quero que você comigo receba isso, porque não se engane, querido, religião é muito importante, não dá para viver, nós precisamos dela, porque nós precisamos ter os olhos do Senhor sobre nossa vida, nos ajudando, nos conduzindo, sim ou não, nós precisamos disso, meu irmão. Entretanto, não é toda religião que agrada o coração de Deus, não se engane, nós temos que entender qual é a religião que Deus quer ouvir, qual é a religião que Deus deseja se manifestar, presta atenção, que agrada o seu coração. De um lado, Jesus nos apresenta um fariseu, e esse exemplo aqui, tudo que ele fazia era tentar impressionar Deus com o que ele fazia, mas era tudo fake.
Era fake, por quê? Porque Jesus diz em Mateus 23, versículo 2 e 3, assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que eles disserem, pode fazer. Sabe por quê? Eles conhecem os mandamentos de cor. Mas não façam nada do que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Aqui está o problema de Jesus com esses religiosos fariseus. Qual é o problema do fariseu? O problema dele era todo o zelo que ele tinha com as coisas de Deus? Não. O problema dele era todo o seu empenho em conhecer a palavra de Deus? Não. A sua dedicação? Não. Era porque ele fazia questão de jejuar e dizimar com muito esmero? Não. O problema do fariseu é que ele falava bonito, mas ele não vivia de acordo com o que ele falava. Ele era uma mentira diante de Deus. Eu não sei se você sabe, segundo Jesus, fariseu é um hipócrita, né? Ele usa essa palavra várias vezes. Por quê? Porque hipócrita é alguém que interpreta um papel, como um ator no teatro. Jesus não tem nenhum problema com teatro, aliás, ele deve gostar muito de teatro, o teatro é maravilhoso, mas Jesus tem todo o problema do mundo com quem vai diante de Deus e fica interpretando um papel religioso santarrão. Isso não serve para o Senhor, e nós temos que tomar posse. Para o Senhor só serve se for a verdade. Você já ouviu isso aqui hoje? Salmo 51, para o Senhor só serve se for a nossa verdade, meu irmão, em nome de Jesus, seja ela qual for. Porque o maior problema dele não era que ele estava se esforçando para impressionar Deus. O seu problema é que ele estava tentando atrair a atenção do Senhor para o que ele fazia, ou pior, para o que ele dizia que fazia, talvez não. Só que não. Quando na verdade, toma para você isso nessa manhã em nome de Jesus, Deus não se impressiona com a nossa falação, com o que a gente fala. Deus não se impressiona com o que a gente faz. Deus se impressiona com aquilo que a gente é. E o que é, você está aí dentro de você, e você sabe muito bem. Se você quer impressionar o Senhor, não se engane. Só com aquilo que nós somos de verdade. Deus olha, e Ele conhece o profundo do nosso ser. Lembra de Samuel escolhendo o rei? Não olhe para isso, Samuel, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê a casca, mas Deus vê o que vai lá dentro dele. Essa é a questão para o Senhor, o que Ele é. Ou melhor, Ele se impressiona com o que a gente verdadeiramente se tornou, quando a gente aceitou ir para a igreja e resolveu mudar de vida, é isso que importa. Por isso, igreja não é lugar de interpretar nenhum tipo de personagem, não. Aqui está o problema dessa parábola de Jesus. Igreja é lugar de povo sincero e verdadeiro, que quer entregar a sua verdade nos pés do Senhor, e por isso que a gente ora. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Vocês estão entendendo esse momento de Jesus? Está claro isso? O grande problema do fariseu, e que Jesus criticou muito, é que ele não tentava falar com Deus a partir do que ele era. Ele não, veja, esse fake aqui, essa maneira de orar tentando impressionar Deus com o que faz, não serve para o Senhor. Eu quero impressionar Deus. Oh Deus, essa semana eu fiz 670 horas de jejum. Tá bom, mas você fez para quê? Qual que é o teu objetivo com isso? Eu lembro de um pastor quando me converti, que eu ouvia no rádio que ele falava, Deus está muito mais interessado nas tuas motivações do que com o que você faz. Às vezes você faz uma coisa horrorosa, mas você não tinha intenção, a tua motivação era boa. Às vezes você faz uma coisa boa, a tua motivação é horrorosa. Deus não quer saber o que você faz, Ele quer saber por que você faz, para que você fez. A tua motivação importa. Presta atenção aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Se colocar diante de Deus achando que é separado e julgando os outros que não são iguais, dizendo para Deus que faz coisas para Ele, não serve para o Senhor. Toma posse disso. E assim, quando eu vejo uma pessoa dizendo que faz coisas para Deus, eu já penso logo, eu lembro logo em João 15,15. Porque João 15,15, Jesus ensinou assim, ó, presta atenção aqui. Quem está em mim e eu estou nele, eu estou na sua vida, esse dá fruto. Quem está em mim e eu estou nele, esse faz coisas que impressionam Deus. Mas presta atenção, sem mim, vocês não podem fazer nada que impressione o Senhor. Significa que para fazer algo de bom para Deus, você precisa do quê? Espírito Santo de Deus, Ele em você. Porque só assim sai uma coisa boa daí. Presta atenção aqui. Como é que eu posso ir diante de Deus me engabar daquilo que eu faço? Princípio religioso, presta atenção. Princípio religioso que serve é entender que nós não somos nós que fazemos. Nós só fazemos porque Ele é conosco. Só pode sair coisa boa daqui quando Ele for conosco. O fariseu tentava impressionar Deus com o seu jejum, com a sua oração, com os seus dízimos, mas Jesus diz que apesar dele ir para a igreja orar, ele não foi para casa, ele não voltou para casa aquele dia justificado.
E é por isso que eu digo para você, que para qualquer religião essa é a lógica do relacionamento com Deus. É assim que as pessoas são religiosas, menos para Jesus Cristo. Para Ele não serve isso. Jesus não caminha nas ruas da lógica religiosa, porque para o Senhor, o fariseu, que do ponto de vista religioso, do ponto de vista da sociedade era muito bem visto por suas obras, não impressionou o Senhor em nada, e por isso foi para casa e não foi justificado. Por sua vez, o odiado publicano, o execrado publicano, pecador, mal visto pela sociedade, mal visto pela religião, vai embora justificado. Por que, Jesus? Que justiça é essa? Logo eu que sou terrivelmente evangélico, faço tudo certo, e eu não fui reconhecido, e aquele traste ali, que nem a tua lei segue, vai para casa justificado em paz com Deus. Como assim? Como diz em Mateus 7, 22 e 23, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, Senhor, em Teu nome nós não expulsamos demônios, nós não realizamos tantos milagres. E aí o Senhor dirá claramente, nunca conheci vocês, se afastem de mim porque eu não sei quem vocês são, vocês que praticam o mal. Expulsa demônio, profetiza em nome do mal. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ir para casa hoje entendendo a balança de Deus. Você compreende isso aqui? Nós temos que entender que o que é que pesa na tua relação com Deus. Porque não adianta, nós não podemos perder tempo. Eu não estou aqui perdendo tempo, os tempos rugem, o tempo é muito rápido, eu quero aproveitar os meus minutos e segundos diante do Senhor, não posso perder tempo. Então eu tenho que entender o que pesa na minha relação com Ele. E a atitude desse publicano aqui pode nos ensinar muito, porque o Senhor Jesus disse que ele foi para casa justificado, e quando Jesus diz, leva a sério, ele voltou para casa em paz com Deus, e ele foi, porque diante de Deus ele foi o quê? Verdadeiro. Ele foi verdadeiro, e por isso eu quero convidar você nessa manhã a aprender com essa parábola de Jesus aqui, porque como nós temos que entender, porque você precisa também chamar a atenção de Deus para a tua vida, afinal nós precisamos disso. Você não quer que Deus olhe para você? E quando Ele olha, Ele encontra o quê? Nós precisamos disso, todos nós precisamos em alguma medida sermos aceitos por Deus, porque senão não tem vida. Todos nós temos necessidade de pertencimento, e eu não sei quanto a você, mas eu quero pertencer ao meu Deus. Eu quero pertencer ao Senhor e amar ninguém, em nome de Jesus, amém? Então é isso que nós temos que compreender hoje, porque Jesus termina aqui a sua história dizendo que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será. Você quer? Se tem alguém aqui nessa manhã que quer ser e quer que Deus exalte, o Senhor soberano exalte a sua vida, aprenda com Jesus aqui. Eu quero te convidar a isso. Sai daqui hoje, vai para a tua casa, com o Senhor te exaltando e dizendo, aí estou impressionado com esse meu servo, eu estou impressionada com essa minha serva, eu não sei se você quer esse privilégio, você quer? Então vamos entender aqui, a partir dessa parábola, o que é que impressiona o coração de Deus. Porque se não é a minha religião, se não é a minha falação, se não é as coisas que eu faço, o que é? O que é que impressiona o coração de Deus? Eu vou dizer 3 coisas, porque o Senhor não fica impressionado com muita coisa não se engane. Tem 3 coisas aqui que eu quero chamar a tua atenção, que esse texto, que essa parábola nos ensina, que realmente impressiona o coração do Senhor. E a primeira que eu vou dizer para você, é que algo que Deus fica muito impressionado quando Ele olha para esse lugar. Sabe o que é? É o temor e a reverência de quem reconhece o privilégio que é estar na presença dEle. Quer deixar Deus impressionado? Tenha temor e tenha reverência por reconhecimento de estar sendo privilegiado por estar na presença dEle. Você está na presença dEle nessa manhã. Presta atenção aqui, veja na parábola de Jesus, ele dizendo que o publicano conseguiu ir para casa depois do culto, justificado por Deus. Ele foi para casa em paz com o Senhor. Quando é justificado, nós temos novamente paz com Deus, em paz com o Senhor. E algo que me chama a atenção nesse relato de Jesus aqui, é que o homem chegou na igreja, mas ele tinha consciência de quem ele era, e por isso ele nem se atreveu a ir lá orar junto com os outros. Ele nem se atreveu a ir no centro de oração, em nenhum lugar privilegiado, ele ficou de longe. Jesus disse que ele não conseguia aqui, nem se atreveu a olhar para o céu, de cabeça baixa, num canto, separado. Por quê? Porque ele sentia e tinha consciência do lugar que ele estava, e principalmente, ele tinha consciência, querido, na presença de quem ele estava, e assim todo o temor e reverência foram pouco diante dele, diante da presença dele.
Tem algo que atrai os olhos de Deus sobre nós. Tem algo que faz toda a diferença. Tem algo que nos faz estar em paz com Deus. O que? Temor e reverência por saber diante de quem nós estamos. Do privilégio que é isso, meu irmão, minha irmã. Um publicano era tão execrado, que eu quero dizer para você, eles não tinham direito nem de frequentar o templo. Afinal, segundo a religião de então, a igreja não é lugar de pecador. Igreja é lugar de santos. E eu às vezes fico pensando que tradição religiosa às vezes inventa umas leituras bem ridículas sobre o que é ser igreja. Se igreja não é lugar de pecador, é lugar de quê? De santo? Me apresenta um. Se igreja é lugar de quem não peca, então a igreja não é lugar de ninguém, nenhum ser humano. E eu fico pensando, ele era execrado, não era aceito em nenhum círculo social, e muito menos na igreja. Entretanto, esse que provavelmente, presta atenção, Jesus está contando aqui, ele teve uma ousadia, ele ousou ir para a igreja, mesmo não sendo aceito, ele ousou ir para lá, provavelmente porque a sua vida cheia de riquezas, excluída de tudo, não estava boa, ele não era o que ele queria, e ele fez o que a gente tem que fazer mesmo, ele foi para a igreja orar a Deus quando a coisa não está boa, ele fez isso. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção na atitude de temor e de reverência que ele teve aqui no templo, na presença de Deus, porque eu preciso dizer para você, hoje em dia, infelizmente, nós estamos inventando uma religião tão desprovida de temor, respeito, de reverência, que às vezes eu fico assustado com as coisas que eu vejo. Eu não sei se você se dá conta da importância disso, os nossos adolescentes precisam se dar conta da importância disso. Querido, ninguém pode ir para a igreja para dizer que está orando a Deus, colocando Deus contra a parede, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai para a igreja, se coloca diante do Senhor, determinando que as coisas aconteçam? Que coisa que eu preciso, lógico. Como é que a gente pode fazer isso? Exigindo coisas de Deus, como se a gente merecesse alguma coisa dele. O que é que a gente merece? A gente inutiliza a graça de Deus? Para mim, isso é impensável. Para mim, querido, vir para cá, me ajoelhar diante do Senhor, para ficar exigindo alguma coisa, reclamar, nem reclamar eu consigo, quem dirá exigir alguma coisa? Pensa comigo, a verdade é que existe uma oração que Deus quer ouvir, existe uma religião que interessa para o Senhor, existe um povo que deixa Deus impressionado, e esse povo é aquele que se coloca diante do Senhor, revestido de todo o temor, de todo o respeito, de toda a reverência possível. Então, se nós queremos ir para casa hoje justificados, todo o temor e toda a reverência desse mundo são poucas, porque você sabe quem veio neste lugar falar contigo hoje? O Senhor, o teu Deus. Você recebe isso? Este lugar é habitado pelo Espírito Santo de Deus, você não está diante de qualquer coisa, por isso temor e reverência, nenhuma medida dela é suficiente em nome de Jesus, amém? Isso atrai os olhos do Senhor sobre nós, isso pode sim nos deixar em paz com Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que é que impressiona o coração do Senhor, pastor? Segundo, a humildade de quem se humilha nos pés dele, porque sabe que não merece nada. O temor à reverência, pelo privilégio. O segundo, a humildade de quem consegue se humilhar nos pés dele, porque sabe que não merece nada. Olhe para aqui, olhe para o ensino de Jesus, que vai possibilitar chamar a atenção do Senhor sobre nossas vidas, porque não é interpretar um papel diante dele, não é ficar com palavras bonitas, ele vai fazer o que esse publicano fez, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Não gritava, Senhor, igual o povo fariseu, não. Senhor, tem misericórdia de mim, num canto escondido, de longe. E esse bater no peito aqui é reconhecimento e humilhação, meus irmãos. Veja o contraste, meus irmãos, porque o religioso fariseu era orgulhoso da sua fala. Ele olhava para cima e orava em alta voz. Ele olhava agradecendo a Deus por ser melhor do que os outros, melhor que esse publicano. E com isso ele conseguiu o que é do Senhor? Nada. Nada. O Senhor não conseguiu nada. Por outro lado, o publicano aqui, que é o que nós somos, foi tomado da maior humildade possível, sabendo que ele não merecia nada, consciente do seu estado como ser humano limitado. Ele fez o quê? Ele se humilhou aos pés do Senhor, e isso atraiu a atenção do Senhor e trouxe sobre ele justiça, e ele foi para casa com o coração leve, ele foi para casa em paz com Deus. Tudo que você precisa para a tua vida funcionar, viver em paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, tudo é paz à tua volta, tudo funciona, tudo dá certo. Então é importante como nós nos colocamos. Jesus ensina aqui hoje que determinadas atitudes não nos justificam diante de Deus. Não. E uma delas é altivez.
peito de pomba. Altivez. E eu acho, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que de todas, a pior das altivezes é aquela religiosa, sabe? Porque eu sou salvo e você não. Porque eu sou santo e você é pecador. Sabe esse estufado? Sabe esse gogó desgraçado? Passa a faca. Meu irmão, Jesus direcionou a sua parábola para pessoas que confiam em si mesmas e acham que são justas, acham que são boas, e por isso desprezam os outros. Você entende a atitude aqui? Você entende que não serve para Deus? Eu quero que você também possa. Pensa num negócio que impede o Senhor de se manifestar na sua vida. Gente que confia em si mesma. Gente que acha que já é boa, e que faz coisas louváveis. E aí você pode falar, mas pastor, não tem que fazer coisa boa, tentar fazer coisa boa? Por acaso eu tenho que tentar fazer coisas ruins? Não, lógico que não, né? O problema é que gente que confia em si mesmo, acha que é bom, mas para Deus não tem nada de bom. Mesmo quando nós fazemos coisas boas, nós só fazemos quando Ele faz através de nós. Porque o único bom nesse mundo é Deus, meu irmão. E esse irmão é bom, essa irmã é boa, porque o Espírito Santo de Deus é na vida dela, porque senão não seria. Nossa, você está fazendo uma coisa tão boa, tá? Porque ele é ferramenta do Espírito Santo de Deus, senão que não faz. Não adianta, não se engane. Sem Deus, a Bíblia diz, sem Deus, até o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Quem se lembra do apóstolo Paulo em Romanos 7? Você conhece isso? Miserável homem que sou, admitiu o apóstolo Paulo. Porque sem o Espírito Santo de Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, quando vi já fiz. Sou eu sem Ele. Sou eu sem ser templo e morada, sou eu sem ser igreja. Presta atenção em nome de Jesus. Você acha, às vezes você acha que está ajudando uma pessoa, mas você faz isso sem Jesus? Às vezes a gente quer ir lá de bom coração, pegar a cesta básica e levar na casa do irmão. É um ato louvável? É, sem dúvida. Eu quero ajudar aquele irmão, eu posso? Pode, deve, mas não faça isso sem Jesus. Às vezes a gente aconselha, faz o seguinte, leva a tua cesta na igreja e dá lá, porque sem Jesus não funciona. Você acha que está ajudando, sem Jesus a sua ajuda não ajuda, sem Ele a tua ajuda não ajuda, isso é importante. Por isso eu aprendo com Jesus essa manhã, que aqui neste lugar, nós não podemos achar que nós somos nada, nós não confiamos em nós mesmos, nós não achamos que nós somos justos pelas nossas próprias medidas, porque tudo que nós fazemos nesse lugar tem que passar por Jesus Cristo, e vai passar, meu irmão, porque bom de verdade só Ele, e com Ele nós temos que ser o quê? Humildes. Quando é você que faz, você quer se gabar daquilo, você quer ver, eu estou te dando, estou te ajudando. Jesus fala, aquilo que você faz com a mão, que a outra não saiba. Não é você que faz, sou eu. Quem ajuda sou eu. Diante dele só resta o quê? A humildade. Diz que quem se humilha e reconhece que se não for através dele, nós não teremos capacidade de fazer nada de bom nesse mundo. Isso aqui interessa para o Senhor, porque o fariseu dizia, eu faço isso de bom, Deus. E o fariseu e o publicano, de bom eu não tenho nada, Senhor. Tem misericórdia de mim. Essa oração é importante, isso é muito importante. Às vezes você vai na casa do irmão achando que você está abençoando ele, você está amaldiçoando ele. Cuidado, precisa ter Jesus nesse negócio. Ora primeiro, pede conselho primeiro. Tem que ir mesmo, nós temos que ir na casa, nós temos que ir no mundo, levar a palavra de Deus. Mas o que eu falo lá? Você tem uma palavra todo domingo na tua vida, toda quarta-feira na tua vida, toda segunda-feira na tua vida. Leva a palavra que você ouviu, leva a revelação do Espírito de Deus. Não fique inventando mirabolante de autoajuda de internet não, porque você está ajudando não, você está prejudicando essa pessoa, porque de você e da internet não sai coisa boa, não adianta, do outro não vai vir, o Espírito não fala através do outro, o Espírito fala com você. Você vem aqui hoje, na frente, um irmão outro dia nós encontramos na Leroy e falou, pastor, acabou uma coisa na minha igreja, que eu saí de lá, porque eu fui conversar com a pessoa que ia pregar, ele falou, hoje não vou conseguir pregar, porque eu fui na internet e não achei uma palavra. Aí ele saiu da igreja. E eu fico dizendo, quer dizer, Deus quer falar com a internet, não, Deus quer falar com você, filho, você não precisa de subterfúgio, abre o teu coração para Deus, deixa Deus falar, Deus vai te mostrar, Deus vai honrar, Deus vai exaltar aquilo que Ele vai colocar na tua boca, se entregue ao Senhor, presta atenção, mas isso tem que ter muita humildade, tem que se humilhar. Então essa oração, essa atitude aqui interessa para o Senhor, essa humildade de quem não confia em si mesmo, não confia do que viu, não confia na sua própria força, e por isso vai lá e ora e clama por misericórdia. Aqui está um segredo, que vai levar você para casa hoje em paz com o teu Deus, amém? Porque Ele mesmo disse, todo mundo que é exaltado por si mesmo, será humilhado, mas quem se humilha, é humilde e se humilha, será exaltado em nome de Jesus. Você quer? Você quer? Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? Mas em último lugar,
Eu queria dizer para você, o que é que impressiona o coração de Deus para mim e para a tua vida? Recebe aí, uma coisa muito importante, eu quero que você tome posse disso. O que é que impressiona realmente o coração do Senhor? É o reconhecimento sincero sobre quem nós somos de verdade. O quê? Pecadores. Você não quer admitir? O que impressiona o coração de Deus? É um reconhecimento sincero sobre quem nós somos mesmo, de verdade. Quem? Pecadores, meus irmãos. Pecadoras, minhas irmãs. Você já leu isso aqui hoje? Você já ouviu isso aqui hoje na fala das nossas queridas meninas aqui? No exemplo de Jesus aqui, ele tem dois personagens muito típicos da sociedade de Israel. Um fariseu que foi para a igreja orar, mas ele achava que ele era justo pelos seus próprios méritos. Ele achava que ele era justo por si mesmo. Ele orava em alta voz, de si para si mesmo, consigo mesmo. Para quê? Para que todo mundo pudesse ouvir ele. E ele orava a Deus agradecendo porque ele se achava melhor que os outros. Ele era melhor que o publicano. Ele se sentia melhor agradecendo a Deus porque ele fazia coisas para Deus e o outro não. Olha o pecado dos pecados. Quer dizer que o publicano é pecador? Isso aqui não. Presta atenção aqui. Ele se achava separado, ele se achava santo, mas em nenhum momento ele abriu sua boca para reconhecer quem ele verdadeiramente era. Essa oração que Deus não recebe. Por isso, Jesus disse que ele não foi para cá justificado. Não foi porque o Senhor não recebeu. Pelo contrário, o publicano também foi para a igreja, também orava a Deus. Mas a sua atitude aqui nos interessa, porque diz que o Senhor recebeu a oração dele e o justificou. E a sua atitude nos ensina, em terceiro lugar aqui, nessa manhã, querido, que mexe, algo que mexe com o coração de Deus, algo que mexe com o coração do Senhor, era ouvir alguém reconhecendo com sinceridade quem é de verdade. Eu não sei quem é você, mas eu quero dizer para você, quem você seja, não importa, pode doer, mas vai lá e coloque nos pés do Senhor. É a única esperança que nós temos. Às vezes a vida está uma lara destruída. Como é que está? Tudo bem, estamos indo, pastor. Deus é bom, glória a Deus. Admite se está bom ou não. Se está bom, ótimo, glória a Deus. Se não está bom, admite. Nós temos que entregar para o Senhor a nossa verdade, querido, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Quem lembra de Paulo falando isso que o publicano reconheceu? A igreja da Galácia, todos nós pecamos, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Quem é que é pecador? Quem é que peca? Quem? Todos nós, todos. Foi o que ele reconheceu. Meu irmão, ele se jogou diante do Senhor e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E esse reconhecimento, essa verdade, é o que importa para o coração de Deus, diferente do fariseu. Ele não fazia isso de si para si mesmo, ele não fazia em alta voz para que ninguém à sua volta visse, não, ele estava de longe, de cabeça baixa, mas ele se quebrantava aos pés do Senhor, diante do Senhor. Eu não sei se você entende isso. Essa sim é uma atitude esperada de uma verdadeira adoração. É isso que o Senhor espera de nós. Espera de um povo que consegue agradá-lo de verdade. E eu quero que você tome posse disso. Queridos, entenda que diante de Deus só serve se for a verdade. Senão não serve, principalmente verdade sobre nós mesmos. Como eu disse para vocês, o maior incômodo de Jesus com a religião do seu tempo era um negócio chamado hipocrisia, porque não existe coisa pior do que ficar dizendo para Deus algo que não é. Algo que não é. Veja, para Deus é importante que a gente se enxergue. Observe, o fariseu tinha uma visão deturpada dele mesmo e tinha uma visão deturpada de Deus. E aqui que está o nosso problema, em nome de Jesus. Ele era um fake espiritual. Coisa triste é alguém tentando fazer coisas para dizer para Deus que é algo que não é. Isso é triste. É o exemplo aqui. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não se impressiona com o que a gente faz. Eu quero que você tome posse disso. Afinal, nós só fazemos se Ele nos ajudar, senão nada de bom a gente faz. E Deus vai ficar impressionado? Deus não se impressiona, querido, com o que a gente fala. Deus não se impressiona com o nosso tom de voz bonito, com a nossa roupa linda. Não, presta atenção aqui. Deus não se impressiona porque nós frequentamos essa ou aquela religião. Agora Deus tem olhos para mim porque eu era da Umbanda, agora me converti. Não é isso. Deus não se impressiona com o que a gente faz. Deus se impressiona quando nós reconhecemos a verdade sobre nós mesmos. E por isso, para atrair os olhos do Senhor sobre nós, para não andarmos sozinhos, como diz Efésios, sem esperança e sem Deus, nós precisamos começar a nos colocar diante dele, reconhecendo isso que o publicano reconheceu. Nós somos o quê? Pecadores e pecadoras arrependidas que desejam estar na presença de Deus.
Isso somos nós, sim ou não? Nossa religião se chama Jesus Cristo, porque é isso que importa. E os crentes em Jesus Cristo conseguem se impressionar o Senhor com suas... E deixa Deus impressionar, porque se coloca Deus... Não com altivez, não com discurso pronto, não com versículos decorados, nem com autojustificativas, muito menos tentando impressionar o Senhor com fakes. Reconhecendo, isso sim, o que nós realmente somos. Pecadores arrependidos, clamando por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um pecador. Eu não sei se você quer ser justificado diante do Senhor. Eu não sei se você quer ter paz no teu coração com Deus. Mas tem um caminho aqui em nome de Jesus, amém? Que nós possamos receber a palavra de Deus não só como um monte de conclusões e palavras humanas cheias de sentido, não. Nós temos que receber isso como revelação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. É assim que eu recebo. Quando eu leio, quando eu medito, é revelação. Porque o Senhor está querendo hoje nos levar para as nossas casas em paz com Ele. O Espírito de Deus está aqui para nos levar para casa em paz com o nosso Deus. Por quê, pastor? Porque eu fui para a igreja? É porque eu orei? É porque eu me converti? Não, você vai, não é porque é o que você faz. Você vai em paz por aquilo que você se tornou depois que Jesus te alcançou. Por aquilo que você se tornou, Ele te alcançou, Ele te ensinou aquilo que você tem que ser. O quê? Um povo sincero e verdadeiro, prostrado nos pés do Senhor. É isso que importa para Ele. Vai errar? Vai. Vai pecar? Vai. Não importa, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu não justifico não, eu reconheço que eu não mereço nada, eu reconheço, por isso me perdoa Deus e me ajuda, como nós louvamos aqui, me ajude Deus, a olhar só para Ti e não errar mais. Aqui está o que o Senhor se importa, presta aqui está o que interessa o coração de Deus. Pecadores todos nós somos, todos nós, religiosos são pecadores e não religiosos também são, crentes são pecadores, quem não é crente também é. Presta atenção aqui, por isso Jesus veio nos alcançar e nos chamar para mudar de vida, porque Ele se preocupa que o Senhor ouça as nossas orações, sim ou não? Ele se preocupa que nós tenhamos um relacionamento com Deus, que o Senhor possa nos ouvir. Então Ele veio hoje aqui nos dizer que Deus quer nos ouvir, Deus quer nos justificar, meus irmãos. Mas isso só vai acontecer, primeiro, quando a gente tiver o temor e a reverência devida, porque nós reconhecemos o privilégio que é estar na presença dEle, que eu não merecia. Aliás, eu não devia nem estar aqui. Quando nós reconhecemos a humildade que está aqui dentro de nós, daqueles que se humilham nos pés do Senhor, porque sabem que não merecem nada. E quando nós reconhecemos, e temos reconhecimento sincero, quem nós somos de verdade. Quem? Pecadores, arrependidos. É isso que importa para o Senhor. Não adianta vir aqui dizer, eu mereço. Aí eu me batizei, eu mereço, eu tomo a Santa Ceia. Esquece, você não merece nada. Se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre nós não merecemos nada em nome de Jesus. Amém? Esse é o povo que impressiona o Senhor. E se você, amanhã você quer receber um like diferente na sua vida, quer? Quer receber uma curtida maravilhosa assim? Porque você está agradando o coração do Senhor. Entenda, você não vai agradar com o que você faz, porque tudo que você faz de digno, você só faz porque Ele é com você. Você o agrada porque toda a confiança está nele. Você não confia em você, está nele a tua confiança. Presta atenção aqui, querido, toda a nossa entrega, a gente agrada quando a nossa entrega diante dele é sincera. É isso que importa para o Senhor. Nós não somos separados, nós não somos considerados santos do pau oco, não. Nós não desprezamos os outros. Nós sabemos que somos conscientemente pecadores, arrependidos, que sabemos que nós não somos melhor do que ninguém. Para o Senhor você não é melhor do que qualquer assassino lá fora. Você é filho e filha amada igual, e Ele te ama do mesmo jeito. Lógico, com você que se rende, que mudou de vida, Ele tem um olhar mais compassivo. A tua vida é diferente, Ele te abençoa muito mais, e Ele espera que o outro também mude de vida, mas que Ele ama os dois, Ele ama. Lembro de um pastor uma vez pregando, e eu ouvi, e ele perguntou para ele: você acha que Deus te ama mais do que Ele ama um macumbeiro? Não se engane, Ele ama os dois com a mesma medida, porque Deus não nos ama pelo que a gente faz, Deus nos ama pelo aquilo que a gente é. Um filho e uma filha amada, que Ele quer do seu lado em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Por isso, querido, presta atenção aqui, nós somos pecadores arrependidos, que sabem que nós não somos melhores que ninguém, que nós não conseguimos viver sozinhos, nós não conseguimos, sabemos que nós precisamos ser aceitos, nós precisamos pertencer a algo, nós precisamos dos outros. Você não sabe o que sobra? Suicídio, né? Teve uma moça que pulou do 18º andar de semana, uma jogadora de vôlei da seleção, atleta, vencedora.
Se jogou da janela, é o que sobra. Nós não vivemos sozinhos, nós temos que pertencer a algo, mas acima de tudo, nós sabemos que se não for a presença dEle, justificando a nossa vida e nos dando paz, nós não vamos ser nada. Nós dependemos do Senhor para viver. Toma posse disso em nome de Jesus, amém? Por isso, quer um conselho? Tenta conseguir uma curtida do Senhor, tenta conseguir um like dele assim essa semana, tenta. Glória a Deus, você quer? Você quer que Deus curta aí o que vai fazer? Então a minha oração é que o coração de Deus fique profundamente impressionado com a consciência, com a sinceridade e a verdade do povo dele que se reúne nesse lugar nessa manhã, em nome de Jesus. Você também quer? Quer? Então aplauda o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Querido, não perca esse espírito de adoração. Não perca. Não perca esse espírito de colocar aí dentro de você aquilo que você recebeu do Senhor. Amém?